A mentalidade é quando nós construímos uma maneira de pensar juntos, quando construímos um pensamento juntos. Então, vejo que nós precisamos recondicionar, restaurar a forma como pensamos reino. Por quê? Porque se pensamos qualquer elemento e qualquer princípio do reino de forma isolada, já estamos quebrando um princípio. Porque todos os princípios do reino são interdependentes. O que é isso? Você consegue entender ele a partir do momento que você percebe e entende a importância dele é relacionado com outros princípios que fazem esse princípio funcionar. E quando aparece a figura de um rei nas Escrituras, esse rei, ele é um sacerdote. O primeiro rei que aparece nas Escrituras, ele é um sacerdote. E depois nós não vemos mais alguém que é um rei e sacerdote juntos. Até que se manifeste o Davi, que é da linhagem messiânica de Judá, que quando foi abençoado por Israel, a ele foi dado um cetro, que falava de um descendente, que representaria uma nova ordem a ser estabelecida de um reino de sacerdotes. Mas qual é a natureza do reino? A natureza do reino é sacerdotal. E se pensamos reino, sem entender a interdependência, ou seja, a dependência desse princípio de um tipo de gente específica, a integridade desse reino que falamos está comprometida. Porque o reino de Deus é constituído de um tipo de gente específica, de gente sacerdotal. Estamos juntos? Quando aparece a primeira vez a palavra sacerdote, é um rei. Quando o pai marca um povo, como nós falamos hoje de manhã, dá a eles uma identidade coletiva, em Êxodo capítulo 19, chama esse povo de um reino de... Quando Cristo se manifesta como um sumo sacerdote, cabeça de uma nova ordem de ministro de Deus na terra, ele fala que nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele nos constituiu um povo de propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes. E Apocalipse 5 fala que ele nos libertou dos nossos pecados, com o seu sangue nos comprou para Deus, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e ele constituiu um reino de... Querido, isso é muito sério. Qualquer reino que não seja de um tipo de gente específica, sacerdotal, não é reino de Deus. Porque o reino de Deus é formado de um tipo de gente específica. Perguntam para ele qual é a sua oração. Ele estava sendo questionado sobre o seu sacerdócio, sobre como ele ministrava a Deus. E ele fala: eu, como ministro de Deus, a minha ministração diante de Deus é para que venha na terra um reino. Porque o reino de Deus só é manifesto a partir dos ministros de Deus, que são sacerdotais. A palavra Kohen, que é a palavra hebraica para sacerdote, ela significa ministros governantes. E o que é um sacerdote? É um ministro de Deus. Isaías fala que os sacerdotes são ministros de Deus. Hebreus fala que são separados para as coisas concernentes a Deus. Um sacerdote é um ministro de Deus, que por ser ministro de Deus, se torna governante da terra. Estamos juntos? Em Gênesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque significa rei de justiça, que era rei de Shalem, que é uma cidade da paz. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho,
e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era um rei da cidade da paz e sacerdote, ministro do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Você vai entender essa palavra Altíssimo, que possui os céus e a terra. Esse ministro de Deus, ele está falando de algo que transcende ao nosso tempo e espaço. Um Deus que está acima dos céus e da terra. Um Deus que está além do nosso tempo e da nossa noção de espaço e de território. Então, se nós conceituamos reino sobre a influência que um rei tem sobre um território, nosso conceito já está limitado. Porque alguns pensadores acreditam, e eu também acredito nisso, que você falar sobre influência sobre povo e território é fator secundário de reino. O fator primário de reino é que Deus é um Deus que tem autoridade para governar acima dos céus e da terra. Por isso que Ele é um Deus altíssimo. E aqui fala que esse rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa a Abraão e Abraão lhe dá o dízimo. Salmo 110, Davi percebe, Davi vê a inauguração, o início de uma nova ordem sacerdotal. Porque Davi viu muita coisa e conseguiu produzir muita coisa na terra como nos céus. E ele diz: disse o Senhor do meu Senhor, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Hebreus capítulo 7, o autor de Hebreus que vai mostrar a base da mediação sacerdotal de Cristo e entender que ele está associado a esse sacerdote que abençoou Abraão, do qual nasceu um sacerdócio. E ele vai associar isso com a percepção de Davi de que havia um cetro, uma autoridade de reino sacerdotal dada a uma nova linhagem, que não era a linhagem que ministrava segundo a lei dada a Moisés, que era a linhagem levítica. E ele começa a explicar aqui, presta atenção, ele explica porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça e depois rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, de não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, para sempre. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, ou seja, o progenitor, aquele que deu origem a tudo, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, presta atenção, aquele cuja genealogia não se inclui, repita comigo, entre eles. Muitas vezes nós não entendemos a natureza do sacerdócio de Cristo, porque procuramos o sacerdócio de Cristo entre eles. Que tipo de gente constitui um reino? Sacerdotes. Que ministram de acordo com uma ordem específica. O reino de Deus é formado de sacerdotes. Porém, também de um tipo, de uma ordem, de uma natureza de sacerdotes específica, que não se encontra entre eles. Vamos continuar. Versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que se recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou
a Melquisedeque na ordem de Abraão, na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por meio do seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Então ele está querendo dizer que tudo que nasceu de Abraão estava debaixo da bênção desse rei e sacerdote Melquisedeque. Porque quando ele abençoa Abraão, o maior está abençoando o... Logo, essa ordem sacerdotal é superior a toda a ordem que nasceu de Abraão, Moisés e Arão. Presta atenção. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um novo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são listas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Olha o versículo 16. Constituído não segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indestrutível. Cristo é mediador de uma nova realidade, superior a toda a realidade que foi estabelecida a partir de Abraão. Presta atenção, ele era ministro do Altíssimo. Versículo 19 fala de uma esperança superior. Versículo 22 fala de uma aliança superior, esperança superior, aliança superior, de um sacerdócio que é imutável. E fala aqui, no versículo 26, que ele foi feito mais alto do que os céus. Feito mais alto do que os céus. E o versículo 6 fala que ele estava baseado em promessas superiores. Então o que nós vamos perceber é que esse ministro do Altíssimo, ele representa uma esperança superior, uma aliança superior, feito e constituído de uma realidade mais alta do que os céus, de uma promessa superior. E no versículo 8:1 fala que ele ministra num tabernáculo celestial e eterno, um tabernáculo superior. O reino de Deus é constituído de sacerdotes, porém, de sacerdotes que pertencem a uma ordem específica superior.